Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste momento tão sagrado, quando o dia se despede e a noite se aproxima, trazendo consigo o convite do Senhor para descansarmos em seus braços. Hoje, eu quero te convidar para algo que pode transformar completamente a forma como você encerra seus dias. Entregar verdadeiramente cada preocupação, cada angústia, cada peso que carregas nas costas diretamente nas mãos poderosas de Deus. Quantas noites você já passou virando de um lado para o outro na cama, com a mente acelerada, pensando em problemas que não consegue resolver sozinho? Quantas madrugadas perdidas, porque o coração estava inquieto, ansioso, carregado de medo sobre o amanhã? Existe um lugar de paz profunda esperando por você, onde suas preocupações perdem o poder de roubar seu sono, onde cada fardo é aliviado pelo toque suave do Pai Celestial. Esta noite não precisa ser como as outras. Deus preparou descanso verdadeiro para a tua alma cansada, e eu te convido a ficar comigo até o final desta oração poderosa, porque algo especial vai acontecer dentro do teu coração. Se você está pronto para entregar tudo a Deus e dormir em paz genuína, escreve nos comentários: entrego minhas preocupações a Deus, e fortaleça sua fé junto com esta família que busca o Senhor todas as noites. E se este momento já está tocando teu coração, se inscreva agora no canal e caminhe conosco em oração diária, porque aqui você sempre encontrará um refúgio, uma palavra de esperança e a presença consoladora de Deus esperando por ti. Prepare-se, porque nesta noite o Senhor vai recolher cada preocupação das tuas mãos e te dar o descanso que somente Ele pode proporcionar. A palavra de Deus nos ensina em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esta não é apenas uma sugestão gentil, é um mandamento amoroso do nosso Pai, que conhece perfeitamente a natureza humana e sabe que não fomos criados para carregar sozinhos o peso das preocupações. A palavra de Deus nos ensina em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esta não é apenas uma sugestão gentil, é um mandamento amoroso do nosso Pai, que conhece perfeitamente a natureza humana e sabe que não fomos criados para carregar sozinhos o peso das preocupações. Quando Jesus andou por esta terra, Ele viu pessoas oprimidas por ansiedades, pessoas que perdiam o sono por causa de problemas financeiros, familiares, de saúde, e Ele sempre ofereceu a mesma solução: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossa própria força, planejando obsessivamente, preocupando-nos excessivamente, Mas a verdade libertadora é que Deus está no controle de todas as coisas, e quando entregamos nossas preocupações a Ele, não estamos sendo irresponsáveis, estamos sendo sábios. Davi, no Salmo 37, versículo 5, nos ensina: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregar não significa parar de fazer nossa parte, significa parar de carregar o que não nos pertence carregar. Deus cuida dos pássaros do céu que não plantam nem colhem, das flores do campo que não tecem nem fiam. Quanto mais cuidará de você, que é precioso aos seus olhos. Esta noite é o momento de praticar esta verdade poderosa. Suas preocupações não pertencem a você, elas pertencem a Deus. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda consolação e paz, nós nos apresentamos diante de Ti nesta noite com corações que precisam descansar verdadeiramente. Reconhecemos que temos carregado fardos pesados demais para nossas forças, preocupações que roubam nossa paz e perturbam nosso sono. Senhor, Tu conheces cada ansiedade que habita em nossos corações neste momento, cada medo sobre o amanhã, cada problema que parece não ter solução. Tu vês as contas que nos tiram o sono,
os relacionamentos que nos causam angústia, as enfermidades que nos preocupam, os filhos que nos deixam inquietos. Nada disso está escondido de ti. E hoje, obedecendo a tua palavra que nos manda lançar sobre ti toda a ansiedade, nós escolhemos fazer exatamente isso. Com fé genuína, com confiança no teu amor e no teu poder, nós entregamos cada preocupação em tuas mãos poderosas. Que esta não seja apenas uma oração de palavras bonitas, mas um ato real de rendição, onde verdadeiramente soltamos o controle e confiamos que tu cuidarás de tudo perfeitamente. Senhor, nós entregamos a ti todas as preocupações financeiras que têm roubado nossa paz. As dívidas que parecem impossíveis de pagar, os salários que não chegam para cobrir todas as necessidades, as contas atrasadas que causam vergonha e ansiedade. Pai, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e prometeste suprir todas as nossas necessidades, segundo tuas riquezas na glória. Nós escolhemos crer nesta promessa hoje. Abre portas de provisão que nenhum homem pode fechar. Envia recursos de lugares inesperados. Multiplica o pouco que temos nas mãos. Dá-nos sabedoria para administrar bem o que tu nos dás. Disciplina para gastar com responsabilidade. Generosidade para compartilhar com quem precisa. Que possamos dormir esta noite sem a angústia sobre o dinheiro, confiando que o Deus que alimenta os pássaros jamais deixará faltar o necessário para seus filhos amados. Liberta-nos da ansiedade financeira e enche nossos corações com gratidão pelo que já temos, enquanto esperamos confiantes pela tua provisão abundante. Pai, entregamos a ti todas as preocupações com nossa saúde e a saúde daqueles que amamos. Os diagnósticos que nos assustam, os sintomas que nos inquietam, as dores que não passam, os tratamentos que não funcionam como esperávamos. Senhor, tu és o grande médico, aquele que cura todas as nossas enfermidades. Toca com teu poder cada corpo que precisa de restauração nesta noite. Onde a doença traz cura, onde a dor traz alívio, onde a fraqueza traz força renovada. Para aqueles que esperam resultados de exames, concede resultados favoráveis. Para aqueles em tratamentos difíceis, dá resistência e melhora visível. Para aqueles que cuidam de familiares doentes, renova as forças e sustenta com tua graça. Ajuda-nos a descansar esta noite sem a preocupação obsessiva com a saúde, confiando que nossos dias estão em tuas mãos e que tu tens o melhor plano para cada um de nós. Que possamos dormir em paz, sabendo que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos tem poder para curar e restaurar completamente. Senhor, colocamos em tuas mãos todas as preocupações relacionadas aos nossos filhos. Os que ainda são pequenos e precisam de tantos cuidados, os adolescentes que estão passando por fases difíceis, os jovens adultos que estão tomando decisões importantes sobre seus futuros. Pai, tu amas nossos filhos ainda mais do que nós os amamos, e prometeste que se ensinarmos a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Protege nossos filhos de todo o mal, de más companhias, de vícios, de acidentes, de decisões erradas que possam prejudicar suas vidas. Coloca anjos ao redor deles, onde quer que estejam. Dá-nos sabedoria para educá-los com amor e firmeza, paciência para compreendê-los em suas dificuldades, discernimento para orientá-los nas escolhas importantes. Liberta-nos da ansiedade excessiva, que nos faz querer controlar cada aspecto de suas vidas, e ajuda-nos a confiar que tu és o melhor Pai e cuidarás deles perfeitamente. Que possamos dormir em paz, sabendo que nossos filhos estão seguros nas tuas mãos poderosas. Pai amado, entregamos a ti todas as preocupações relacionadas ao nosso trabalho e carreira profissional. O medo de perder o emprego, a insatisfação com a posição atual, os conflitos com colegas ou superiores, a busca por novas oportunidades que parecem não chegar. Senhor, tu tens um propósito específico para cada um de nós e prometeste que os planos que tens para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Se devemos permanecer onde estamos, dá-nos contentamento e excelência no trabalho.
Se devemos mudar, abre as portas certas e fecha as erradas. Protege-nos de demissões injustas, de ambientes tóxicos, de chefes abusivos. Dá-nos favor diante de autoridades, sabedoria para realizar nossas tarefas com excelência e testemunho cristão que glorifique teu nome em nosso local de trabalho. Que possamos descansar esta noite sem a ansiedade sobre nossa situação profissional, confiando que o Deus que nos chamou também nos capacitará e abrirá os caminhos necessários. Pai, entregamos a Ti todas as preocupações sobre o futuro que tanto nos angustiam, o medo do que pode acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, as incertezas sobre a economia do país, sobre a situação política, sobre as mudanças no mundo que nos cercam. Senhor, Jesus nos ensinou claramente a não nos preocuparmos com o amanhã, porque cada dia tem os seus próprios problemas e o amanhã se preocupará consigo mesmo. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e tuas promessas permanecem firmes independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que assim como cuidaste de nós hoje, cuidarás de nós amanhã. Liberta-nos da ansiedade antecipatória que nos faz sofrer por coisas que talvez nunca aconteçam. Dá-nos fé para confiar que todos os nossos dias foram escritos no teu livro antes que um deles existisse, e que cada um deles está sob teu controle soberano e amoroso. Senhor, colocamos em tuas mãos todas as preocupações relacionadas às decisões importantes que precisamos tomar. Escolhas sobre mudanças de cidade, de emprego, de casa, sobre investimentos financeiros, sobre relacionamentos, sobre tratamentos médicos. Pai, Tu prometeste que se nos faltar sabedoria, devemos pedi-la a Ti, que a todos dás liberalmente sem recriminação. Nós pedimos essa sabedoria agora. Ilumina nosso entendimento, guia nossos passos, fecha as portas que devem permanecer fechadas e abre as que devem ser abertas. Fala ao nosso coração através do Espírito Santo. Confirma Tua vontade através de Tua palavra. Envia conselhos sábios através de pessoas maduras na fé. Livra-nos de decisões impulsivas baseadas em emoções passageiras e também do medo paralisante que nos impede de dar passos necessários. Que possamos descansar esta noite confiando que Tu nos guiarás perfeitamente em cada escolha que precisamos fazer. Pai amado, entregamos a Ti todas as preocupações sobre os problemas que enfrentamos e que parecem não ter solução humana. As situações que fogem completamente do nosso controle, os obstáculos que parecem intransponíveis, as portas que parecem permanentemente fechadas. Senhor, Tu és o Deus do impossível, aquele para quem nada é difícil demais. O que é impossível aos homens é possível para Ti. Pedimos que intervenhas sobrenaturalmente em nossas situações complicadas. Abre caminhos onde parece não haver nenhum. Cria soluções que a mente humana não consegue imaginar. Age de formas que glorifiquem Teu nome e mostrem claramente que foi Tua mão que operou. Fortalece nossa fé para continuarmos crendo mesmo quando não vemos ainda a resposta, para permanecermos firmes mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Que possamos dormir em paz, sabendo que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou os mortos, esse mesmo Deus Todo-Poderoso está trabalhando em nosso favor neste exato momento. Senhor, colocamos em Tuas mãos todas as preocupações sobre nossa vida espiritual. Os momentos de frieza espiritual que nos assustam, as tentações que parecem fortes demais para resistirmos, as dúvidas que às vezes invadem nossa mente, a distância que às vezes sentimos de Ti. Pai, Tu conheces nossa fragilidade, sabes que somos pó. Não nos abandones nas nossas fraquezas, mas fortalece-nos com Teu poder. Reacende a chama do primeiro amor em nossos corações, renova nossa paixão por Tua presença, aumenta nossa fome e sede por Tua palavra. Liberta-nos de pecados que nos escravizam, de hábitos que nos afastam de Ti, de distrações que roubam nosso tempo de comunhão contigo. Enche-nos novamente com Teu Espírito Santo.
capacita-nos para vivermos de forma que te agrade e guarda-nos de todo o mal. Que possamos descansar esta noite em paz, sabendo que nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Celestial, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas às nossas famílias extensas. Os pais idosos que precisam de cuidados especiais, os irmãos que estão passando por dificuldades, os parentes que se afastaram da fé, as situações complicadas que envolvem heranças e partilhas. Senhor, Tu estabeleceste a família como base da sociedade e nos mandaste honrar pai e mãe. Dá-nos sabedoria para equilibrar nossas responsabilidades familiares sem negligenciar nosso próprio lar. Capacita-nos para sermos instrumentos de paz e união em nossas famílias, e não de divisão. Para aqueles que cuidam de pais doentes ou idosos, renova as forças diariamente e concede paciência inesgotável. Para aqueles que têm familiares desviados da fé, mantém acesa a esperança e usa-nos como testemunhas vivas do teu amor. Cura feridas antigas que ainda sangram em reuniões familiares. Desfaz mal-entendidos que criaram muros de separação. Restaura relacionamentos que o tempo e o orgulho destruíram. Que possamos dormir esta noite confiando que Tu és o Pai de toda a família no céu e na terra. Senhor, colocamos em Tuas mãos todas as preocupações sobre nossa aparência física e autoimagem. A insatisfação com o nosso corpo que rouba nossa paz, a comparação constante com outras pessoas que nos faz sentir inadequados, os padrões impossíveis de beleza que o mundo impõe e que nos deixam ansiosos. Pai, Tu nos criaste à Tua imagem e semelhança, e tudo o que fizeste foi muito bom. Ajuda-nos a enxergar nosso corpo como templo do Espírito Santo, digno de cuidado e respeito, mas não de obsessão. Liberta-nos de transtornos alimentares, de compulsões relacionadas à aparência, de gastos excessivos tentando alcançar uma perfeição que não existe. Ensina-nos que nossa verdadeira beleza vem de um espírito manso e tranquilo, que é precioso aos Teus olhos. Dá-nos sabedoria para cuidar da saúde do corpo sem idolatrá-lo, e para aceitar com gratidão a aparência que nos deste, trabalhando para melhorar o que é possível sem angústia pelo que não podemos mudar. Pai amado, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas à educação dos nossos filhos. As escolas que não oferecem o ensino de qualidade que desejamos, os professores que não compreendem as dificuldades individuais de cada criança, o bullying, que tanto prejudica as crianças e adolescentes, os custos elevados de uma educação particular de qualidade. Senhor, Tu és a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Abençoa nossos filhos com inteligência e capacidade de aprendizado. Dá-lhes professores dedicados e competentes. Protege-os de todo tipo de violência no ambiente escolar. Para aqueles que enfrentam dificuldades de aprendizagem, envia ajuda especializada e abre o entendimento deles. Para aqueles que são vítimas de bullying, intervém poderosamente e traz justiça. Para os pais que se sacrificam para pagar boas escolas, multiplica os recursos financeiros. Ajuda-nos a ser participativos na educação dos nossos filhos, acompanhando de perto seu desenvolvimento acadêmico e emocional. Senhor, colocamos em Tuas mãos todas as preocupações sobre nossa segurança e proteção. O medo da violência urbana que tem crescido assustadoramente, os assaltos, os sequestros, os acidentes de trânsito, as tragédias naturais. Pai, Tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Coloca anjos ao nosso redor para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Protege nossas casas de invasões, nossos carros de acidentes e roubos, nossos caminhos de pessoas mal intencionadas. Para aqueles que precisam sair cedo ou chegar tarde em casa, vai à frente preparando o caminho seguro. Para aqueles que vivem em áreas de risco, seja um escudo protetor constante. Livra-nos de sermos vítimas de violência, mas também de sermos agentes de violência. Guarda nossa língua de palavras agressivas, nossas mãos de atos impensados, nosso coração de sentimentos violentos. Que possamos dormir em paz,
sabendo que aquele que nos guarda não dormita nem dorme. Pai Celestial, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas aos nossos sonhos e projetos de vida. Aqueles planos que temos guardado no coração há tanto tempo, mas que parecem impossíveis de realizar. Os talentos que sentimos que não estamos usando. O propósito de vida que ainda não descobrimos claramente. Senhor, Tu colocaste esses sonhos dentro de nós e prometeste que, se deleitarmos em Ti, concederás os desejos do nosso coração. Ajuda-nos a discernir quais sonhos vêm de Ti e quais são apenas ambições humanas que não nos levarão a lugar algum. Para os sonhos que são Teus, remove todos os obstáculos e abre todos os caminhos necessários. Dá-nos coragem para dar os primeiros passos, mesmo quando tudo parece incerto. Persistência para continuar quando os resultados demorarem a aparecer. Humildade para aceitar ajuda quando precisarmos. Usa nossos talentos para a glória do Teu nome e para o bem de muitas pessoas. Que possamos descansar confiando que Tu completarás a boa obra que começaste em nós. Senhor, colocamos em Tuas mãos todas as preocupações sobre vícios e dependências que escravizam tantas pessoas. O alcoolismo que destrói famílias inteiras, o vício em drogas que rouba futuros promissores, os jogos de azar que levam à ruína financeira, a pornografia que contamina mentes e corações, os vícios em tecnologia que isolam as pessoas. Pai, Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos oprimidos. Quebra hoje mesmo as correntes que prendem nossos irmãos e irmãs a esses vícios terríveis. Dá-lhes consciência do problema, desejo genuíno de mudança, força sobrenatural para resistir às tentações e perseverança para não desistir mesmo quando houver recaídas. Envia pessoas e recursos que possam ajudar no processo de libertação. Para as famílias que sofrem com o vício de um ente querido, dá paciência, sabedoria para ajudar da forma correta e proteção para não serem destruídas também. Que muitos possam dormir esta noite livres de correntes que os prendiam há anos. Pai amado, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas ao envelhecimento e à passagem do tempo. O medo de envelhecer e perder capacidades físicas e mentais, a angústia de ver os pais envelhecendo e ficando frágeis, a preocupação com quem cuidará de nós quando estivermos velhos, a tristeza de ver o tempo passar tão rapidamente. Senhor, Tu prometeste que mesmo na velhice ainda daremos frutos e que Tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-nos a envelhecer com dignidade e sabedoria, valorizando cada fase da vida como um presente Teu. Para os idosos que se sentem inúteis ou descartados pela sociedade, mostra o quanto são valiosos e importantes. Dá-lhes saúde para desfrutarem seus últimos anos, lucidez mental para continuarem sendo bênção e a companhia amorosa de familiares que os honrem. Para aqueles que temem a morte, lembra-lhes que para os que estão em Cristo, morrer é lucro, pois estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, colocamos em Tuas mãos todas as preocupações sobre injustiças que enfrentamos ou testemunhamos. As situações em que fomos tratados injustamente e ninguém nos defendeu, os processos judiciais que se arrastam por anos sem solução, a corrupção que vemos em todos os níveis da sociedade, a impunidade dos poderosos enquanto os fracos sofrem. Pai, Tu és o juiz justo que não faz acepção de pessoas. Pedimos que faças justiça em nosso favor, que vindicues nossa causa, que tragas à luz tudo o que foi feito nas trevas. Para aqueles que esperam há anos por decisões judiciais favoráveis, acelera os processos e inclina o coração dos juízes para a justiça verdadeira. Para aqueles que foram caluniados ou difamados, restaura sua reputação e confunde os acusadores falsos. Mas também nos ajuda a perdoar aqueles que nos prejudicaram, entregando a vingança em Tuas mãos, pois Tu disseste que a vingança te pertence e Tu retribuirás. Pai Celestial, entregamos a Ti todas as preocupações sobre nossa vida emocional e saúde mental. A depressão que tira a cor da vida e faz tudo parecer sem sentido.
a ansiedade que paralisa e impede de viver plenamente, as fobias que limitam nossas atividades, os traumas do passado que ainda causam dor no presente. Senhor, Tu és perto dos quebrantados de coração e salvas os de espírito oprimido. Cura as feridas emocionais profundas que carregamos, algumas desde a infância. Liberta-nos de pensamentos negativos obsessivos, de medos irracionais que nos aprisionam, de memórias dolorosas que não nos deixam seguir em frente. Envia ajuda profissional quando necessário e remove o estigma que ainda existe em relação aos tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Restaura a alegria de viver, a capacidade de sentir emoções positivas, a esperança em dias melhores. Que possamos descansar esta noite com a mente em paz, sabendo que Tu curas não apenas o corpo, mas também a alma. Senhor, colocamos em Tuas mãos todas as preocupações relacionadas às nossas comunidades e ao mundo em que vivemos. A violência que assola nossas cidades, a pobreza que humilha milhões de pessoas, as guerras que destroem nações inteiras, as catástrofes naturais que deixam rastros de destruição, as pandemias que ceifam vidas e paralisam economias. Pai, sabemos que Tu ainda estás no controle de todas as coisas, mesmo quando o mundo parece estar em caos total. Pedimos que intervenhas poderosamente em nossa geração, que tragas paz onde há guerra, prosperidade onde há miséria, cura onde há doença, esperança onde há desespero. Levanta líderes segundo o Teu coração em todas as nações, homens e mulheres que temam a Ti e governem com justiça. Protege Tua igreja da perseguição, que tem crescido em muitos lugares, e dá coragem aos cristãos que arriscam suas vidas por amor a Ti. Pai amado, entregamos a Ti todas as preocupações que nem conseguimos expressar em palavras, aquelas angústias profundas que moram no fundo do coração e que só Tu conheces completamente. Os medos secretos que não contamos a ninguém, as vergonhas que carregamos sozinhos, as dores que fingimos não sentir para não preocupar os outros. Senhor, Tu sondas os corações e conheces todos os nossos pensamentos. Nada está oculto aos Teus olhos. Pedimos que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai aquilo que nem nós mesmos sabemos como orar. Toca nas áreas mais profundas e escondidas do nosso ser. Cura o que precisa ser curado. Liberta o que precisa ser libertado. Restaura o que precisa ser restaurado. Que possamos finalmente descansar verdadeiramente esta noite, tendo entregado absolutamente tudo nas Tuas mãos poderosas e amorosas, confiando que Tu cuidarás perfeitamente de cada detalhe das nossas vidas. Pai Celestial, enquanto nos preparamos para o descanso desta noite, pedimos que guardes nossa mente de pesadelos e pensamentos perturbadores durante o sono. Que o descanso seja verdadeiramente reparador, restaurando nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Para aqueles que sofrem de insônia, concede o dom do sono tranquilo. Para aqueles que acordam várias vezes durante a noite, dá um sono profundo e contínuo. Para aqueles que têm apneia do sono ou outros distúrbios, envia tratamento eficaz. Senhor, o Salmo 127, versículo 2, diz que Tu dás aos Teus amados enquanto dormem. Queremos receber tudo o que Tens preparado para nós durante as horas de sono. Ministra ao nosso espírito enquanto o corpo descansa, fala ao nosso coração através de sonhos que venham de Ti, renova nossa mente subconsciente com Tua verdade. Que acordemos amanhã sentindo que verdadeiramente descansamos, com energias renovadas e disposição para enfrentar um novo dia. Senhor, abençoa nossa casa e todos que dormem sob este teto nesta noite. Coloca anjos em cada canto, guardando cada entrada e saída. Que nenhum mal se aproxime de nossa morada, que nenhuma tragédia nos alcance durante a noite. Protege-nos de incêndios, de invasões, de acidentes domésticos, de qualquer tipo de perigo. Para aqueles que dormem sozinhos e sentem medo durante a noite, sê a companhia constante que afasta todo o temor. Para aqueles que precisam deixar filhos pequenos dormindo enquanto trabalham no turno da noite, guarda essas crianças com cuidado especial.
Para aqueles que moram em áreas perigosas onde se ouvem tiros e violência durante a madrugada, seja um escudo protetor sobrenatural. Santifica cada quarto, cada cama, cada espaço de nossa casa. Que nossa casa seja um lugar onde tua presença habita constantemente, onde há paz genuína, onde todos se sentem seguros e amados. Pai amado, abençoa também aqueles que não conseguirão dormir esta noite porque precisam trabalhar. Os médicos e enfermeiros nos hospitais salvando vidas, os policiais e seguranças protegendo a população, os motoristas de ônibus e caminhoneiros nas estradas, os padeiros preparando o pão de cada dia, todos os trabalhadores noturnos que se sacrificam enquanto outros descansam. Dá-lhes força sobrenatural para permanecerem alertas e eficientes apesar do cansaço. Protege-os de acidentes de trabalho, de assaltos, de qualquer perigo que a noite possa trazer. Que suas famílias compreendam e valorizem o sacrifício que fazem, quando finalmente puderem descansar, que tenham um sono profundo e reparador mesmo durante o dia. Abençoa financeiramente aqueles que trabalham à noite e que em breve possam ter oportunidades de trabalho em horários mais favoráveis, se assim desejarem. Senhor, colocamos em tuas mãos todos aqueles que estão em hospitais nesta noite, os que se preparam para cirurgias amanhã cedo, os que estão em UTIs lutando pela vida, os que sentem dores intensas, os que receberam diagnósticos difíceis hoje. Pai, visita cada leito de hospital com tua presença consoladora. Dá aos médicos sabedoria extraordinária, guia suas mãos durante procedimentos delicados, ilumina seus diagnósticos para que sejam precisos. Para os enfermeiros que cuidam com dedicação apesar do cansaço e dos recursos limitados, renova as forças e multiplica a paciência. Para as famílias que fazem vigília ao lado de entes queridos doentes, sustenta com tua graça e dá esperança renovada. Realiza milagres de cura esta noite, surpreende os médicos com melhoras inexplicáveis, restaura corpos que a medicina já considerou perdidos. Que muitos acordem amanhã testemunhando que o Senhor operou maravilhas durante a noite. Pai Celestial, lembramos diante de Ti todos aqueles que dormirão em situação de rua nesta noite. Os que não têm um teto para se abrigar, que enfrentam o frio ou o calor sem proteção adequada, que precisam dormir com um olho aberto por medo de serem assaltados ou agredidos. Senhor, Tu te importas com cada um deles, conheces seus nomes e suas histórias. Envia ajuda para essas pessoas. Coloca no coração de cristãos compassivos o desejo de servi-los. Multiplica os abrigos e as instituições que os acolhem. Protege-os sobrenaturalmente durante a noite. Aquece os que sentem frio. Refresca os que sentem calor. Alimenta os que têm fome. Abre portas de oportunidades para que saiam dessa situação. Restaura suas vidas completamente. Usa-nos como instrumentos de tua compaixão, para que nunca passemos indiferentes diante de alguém que precisa de ajuda. Senhor, abençoa nesta noite todos os missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo, aqueles que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho a lugares perigosos, que enfrentam perseguição, privações, saudades da família, doenças tropicais, culturas hostis. Pai, fortalece-os com teu poder, encoraja-os quando desanimarem. Protege-os de todo mal, supre todas as suas necessidades, que vejam frutos abundantes do seu trabalho, que experimentem o gozo de ver vidas sendo transformadas pelo Evangelho. Para as famílias que ficaram esperando, dá paciência e sustento. Para as igrejas que os enviaram, mantém vivo o compromisso de orar e apoiar financeiramente. Levanta mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que muitos jovens ouçam teu chamado missionário e respondam com prontidão. Pai amado, abençoa todos os pastores, líderes e obreiros que servem em tua obra. Os que pregam, ensinam, aconselham, visitam, oram pelos enfermos, consolam os aflitos, casam, batizam, sepultam. Senhor, Tu conheces o peso que carregam, as críticas injustas que recebem, as expectativas irreais que colocam sobre eles,
os salários insuficientes que muitos recebem. Renova as forças daqueles que estão cansados e pensando em desistir. Cura os que estão feridos por ovelhas que morderam em vez de agradecer. Restaura os que caíram em pecado e se arrependeram genuinamente. Protege suas famílias, que muitas vezes pagam um preço alto pelo ministério. Levanta igrejas que honrem e valorizem seus líderes, que orem por eles diariamente, que os sustentem adequadamente. Dá-lhes sabedoria para administrar bem seu tempo, equilibrando ministério e família. Que sejam fiéis até o fim e ouçam de ti. Muito bem, servo bom e fiel. Senhor, colocamos em tuas mãos todos os jovens e adolescentes que enfrentam tantas pressões nesta geração. A pressão para se encaixar em padrões impossíveis, para experimentar drogas e álcool, para se envolver sexualmente antes do casamento, para abandonar a fé que receberam dos pais. Pai, guarda nossos jovens de todo o mal. Dá-lhes força para resistir às tentações, coragem para nadar contra a corrente, sabedoria para escolher boas companhias. Levanta entre eles líderes segundo o teu coração, que influenciem positivamente seus colegas. Para aqueles que já se desviaram do caminho, traz de volta ao aprisco. Para aqueles que estão confusos sobre identidade de gênero e sexualidade, revela tua verdade com amor. Para aqueles que sofrem bullying ou rejeição, mostra o quanto são valiosos aos teus olhos. Que esta geração seja poderosa em Deus e transforme o mundo. Pai Celestial, abençoa todos os idosos que se sentem sozinhos e esquecidos nesta noite. Os que estão em asilo sem receber visitas, os que perderam o cônjuge e sentem uma solidão profunda, os que têm filhos vivos, mas que não demonstram amor nem cuidado. Senhor, consola esses corações que tanto precisam de afeto e atenção. Envia pessoas que os visitem, que conversem com eles, que valorizem sua sabedoria e experiência de vida. Para aqueles que estão doentes e dependem de outros para tudo, dá-lhes paciência e dignidade. Para aqueles que estão com suas faculdades mentais comprometidas, guarda-os e usa familiares para cuidarem com amor. Que a igreja não se esqueça dos idosos, mas os honre e aprenda com eles. Dá-lhes muitos dias de vida ainda, para que continuem sendo bênção para muitas pessoas. Senhor, abençoa todas as gestantes que dormirão nesta noite carregando uma vida preciosa dentro de si. As que têm gestações tranquilas e as que enfrentam complicações, as que esperam ansiosamente pelo bebê e as que estão com medo do parto. Pai, guarda cada criança no ventre materno, forma perfeitamente cada órgão, cada membro, cada detalhe desses pequeninos. Protege-os de malformações, de doenças, de qualquer problema. Dá às mães saúde perfeita durante toda a gestação. Livre-as de enjoos excessivos, de dores, de complicações graves. Prepara-as emocional e fisicamente para o momento do parto. Para aquelas que terão cesárea, guia as mãos dos médicos cirurgiões. Para aquelas que terão parto normal, dá força sobrenatural e reduza as dores. Que todos os bebês nasçam saudáveis no tempo certo, trazendo imensa alegria para suas famílias. Pai amado, finalmente entregamos em tuas mãos nós mesmos, completamente, sem reservas. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que sonhamos, tudo o que tememos. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, mas que tudo podemos naquele que nos fortalece. Obrigado por nos ouvir esta noite, por receber cada preocupação que depositamos em tuas mãos, por prometer cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Agora vamos descansar verdadeiramente, não porque nossos problemas desapareceram magicamente, mas porque sabemos que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de tudo enquanto dormimos. Confiamos que acordaremos amanhã renovados, fortalecidos, prontos para enfrentar um novo dia com fé e esperança. Que teu nome seja glorificado em nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Descansamos em paz, sabendo que estamos seguros nos teus braços eternos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nós oramos e entregamos tudo. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta oração tocou seu coração,
e você sentiu a paz de Deus envolvendo sua vida neste momento, eu te convido a fazer algo muito importante. Primeiro, escreva Amém nos comentários abaixo para que possamos formar uma corrente poderosa de fé e apoio mútuo. Sua declaração de fé nos comentários fortalece não apenas você, mas também outras pessoas que lerão e se sentirão encorajadas. Segundo, se este canal tem sido uma bênção em sua vida, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma oração. Aqui você encontrará diariamente um lugar de refúgio espiritual, palavras que edificam sua fé e orações que transformam vidas. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de esperança, de alguém que tem lutado com preocupações e ansiedade. Você pode ser o instrumento de Deus para levar paz ao coração de outra pessoa esta noite. E agora receba a bênção final. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente sua vida e seu descanso nesta noite. Que Ele guarde sua entrada e sua saída, desde agora e para sempre. Que você acorde amanhã renovado, cheio de esperança, pronto para ver as maravilhas que Deus preparou para você. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Durma bem, descanse em paz, porque você está nas mãos do Pai. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente. Amém e amém.